Fala galera, aqui quem tá falando é a professora Daiane Francisca e hoje a gente vai fazer uma aula só de resolução de questões. Para aqueles alunos que são do pré-ENEM solidário, essa lista é referente à primeira aula de Química que a gente teve com o professor Renan, tá? E, enfim, se refere-se à matéria e às suas transformações. Então, vamos lá. Aqui na primeira questão, a gente tem como tema básico o ciclo da água, ou ciclo hidrológico. Então, ó, a questão diz o seguinte: o ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase e a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da Terra absorve calor do Sol e dos arredores. Quando já foi absorvido calor o suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. Então, ó, pronto. Esse foi o nosso enunciado, tá? E aqui nós temos o que a questão realmente quer que a gente faça. Ó, a transformação mencionada no texto é a... Então, o que a questão quer que a gente faça? Ela quer que a gente identifique a transformação que foi mencionada no texto. E qual é essa transformação? Ela está aqui, nesse parágrafo. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da Terra absorve calor, ou seja, eu tenho a matéria no estado líquido, água ou umidade. Essa matéria vai absorver calor que vai ser proveniente do Sol e dos arredores. E quando já for absorvido calor suficiente, algumas dessas moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. Esse subir para a atmosfera significa que esse líquido ele vai absorver energia e algumas de suas moléculas vão passar para o estado gasoso. A gente viu durante as aulas que a essa mudança de estado físico a gente atribui o nome de evaporação ou dependendo da fonte de calor, vaporização. Então, como aqui a fonte do calor é o Sol, então vai ter uma transformação da matéria que vai passar do estado líquido para o gasoso de uma forma bem devagar, ou seja, nós estamos diante de uma evaporação. Então, a resposta correta para essa questão é letra C, evaporação, pois o líquido ele absorveu calor e passou para o estado gasoso, tá? Nós temos aí uma passagem do líquido para o gasoso e se chama evaporação. Então, vamos lá. Segunda questão. Enem 2017. A questão ela diz o seguinte, tá? Alguns dos fenômenos observados no cotidiano estão relacionados com as mudanças ocorridas no estado físico da matéria. Por exemplo, por água em um recipiente de barro, a água mantém-se fresca mesmo em dias quentes. Esse foi o nosso enunciado. Então, a gente vai ver o que a questão está querendo que a gente faça agora, olha só. A explicação para o fenômeno descrito é que, nas proximidades da superfície do recipiente, o que a questão quer que a gente faça? Não pegou ainda? Então, ela quer que você diga qual é o fenômeno. O fenômeno que a água ela vai continuar fresca, ela vai continuar fria, entre aspas, mesmo em dias quentes. E por que isso vai acontecer? Bom, durante as aulas, a gente não falou isso. Então, vamos ver, questão por questão, qual seria a mais adequada e que se encaixaria nesse exemplo, tá? Então, ó, letra A. Condensação do líquido liberando energia para o meio. Não sei se isso acontece. Então, o que é que a gente vai fazer? O que é que acontece na condensação? Na condensação, eu tenho a matéria no estado de vapor, ou seja, que tem muita energia, e ela vai se chocar, ou vai entrar em contato com a superfície de menor energia,
o que vai resultar ali, ó, na perda da energia dessa matéria que se encontrava no estado gasoso. Então, vai haver a passagem de energia para o meio. Então, se eu estou dando energia para aquele meio, o que é que vai acontecer? O recipiente vai esquentar. Então, essa alternativa ela não se encaixa com o meu fenômeno. Logo, eu posso descartar a letra A. Já a letra B ela diz o seguinte: solidificação do líquido, liberando energia para o meio. Ó, novamente, já vi aqui liberando energia para o meio, já sei que não é. Por quê? Se eu estou dando energia para o meio, o meu recipiente vai esquentar, a minha água também vai esquentar e eu vou ter uma água quente. O que não se encaixa com o fenômeno que foi dado aqui na questão. Letra C. Evaporação do líquido, que no nosso caso é a água. Quando o líquido evaporar, vai haver a retirada de energia do sistema. Interessante. Porque aí eu tenho o líquido que ganhou energia do sistema, pode ser, ganhou energia e passou do estado líquido para o gasoso. O que faria com que houvesse a retirada de energia do sistema e não a adição de energia ao sistema. Logo, de certa forma, nós temos aqui que a alternativa C pode estar certa, porque ela vai estar tirando a energia do sistema, o que vai causar o resfriamento do recipiente e, consequentemente, o resfriamento da água. Tá, pode ser isso. Mas vamos ver aqui as outras questões. Letra D. Sublimação do sólido, que no caso seria o jarro de barro da questão, onde ocorreria a retirada de energia do sistema. Primeiro que sublimação do sólido significa dizer que a matéria vai sair do estado sólido e vai passar diretamente para o estado gasoso. Tudo bem, pode ser isso. Mas o que é que está sólido no meu sistema? O recipiente de barro. Mas a questão, em momento nenhum, disse para mim que o recipiente de barro ele passava para o estado gasoso. Em nenhum momento. Logo, não é letra D. Letra E. Fusão do sólido, o que retira energia do sistema. Tá, pode ser. Há realmente a retirada de energia do sistema. Porém, eu não estou tendo transformação no meu sólido, não. A questão não me disse isso. A questão em nenhum momento disse que o recipiente estava se desfazendo ou que estava indo para o estado líquido. Então, a única alternativa que se encaixa nesse sistema aqui, nesse fenômeno, que se encaixa como a explicação desse fenômeno que foi descrito na questão, é letra C. O líquido ele vai evaporar e vai retirar energia do sistema. E é exatamente a correta. Então, vamos lá. Então, ó, aqui essa terceira questão, a questão do Enem 2016, que ela fala sobre os combustíveis, certo? Combustíveis e suas temperaturas de ebulição. É isso que a gente dá para ver só olhando assim superficialmente. Então, vamos para o enunciado. O quadro apresenta alguns exemplos de combustíveis empregados em residências, indústrias e meios de transporte. Aqui a questão ela me dá uma tabela com os combustíveis e suas respectivas temperaturas de fusão e de ebulição, tá? E ela me pergunta o seguinte: são combustíveis líquidos a temperatura ambiente de 25 graus Celsius ou seja, ela quer que eu identifique quais desses combustíveis vão estar no estado líquido a uma temperatura de 25 graus Celsius. A temperatura de fusão vai ser aquela onde o sólido, a matéria no estado sólido, vai passar para o estado líquido. Enquanto temperatura de ebulição é aquela temperatura onde a matéria no estado líquido vai passar para o estado gasoso. Então, o que é que eu devo observar aqui? Se um combustível possui a temperatura de ebulição menor, ou seja, inferior a 25 graus Celsius, esse combustível vai se apresentar a 25 graus Celsius no estado gasoso, ou seja, não vai ser líquido, tá? Então, vamos lá. Vamos continuar. Temperatura de ebulição. Vamos só observar essa tabela.
a tabela referente à temperatura de ebulição. Então, ó, o butano vai apresentar a temperatura de ebulição ali por volta de menos 0,5 graus Celsius. Isso significa que essa temperatura ele vai ebulir, ou seja, passar do estado líquido para o gasoso, e a 25 graus Celsius ele vai estar no estado gasoso. Logo, ele não vai ser um combustível líquido, então podemos cortar o butano de todas as alternativas. Então, aqui, ó, continuando, etanol. O etanol ele apresenta uma temperatura de ebulição ali por volta de 78 graus Celsius. Isso significa que ele só vai passar para o estado gasoso quando chegar a 78 graus Celsius, o que é uma temperatura bem acima de 25 graus Celsius. Ou seja, a 25 graus Celsius, já a temperatura ambiente, esse combustível, que é o etanol, vai se apresentar no estado líquido. O primeiro combustível no estado líquido a 25 graus Celsius, que é o etanol. Continuando aqui, nós temos o metano. Cuidado para não confundir, é metano. O metano, ele vai ebulir ali por volta de menos 162 graus Celsius. Isso significa que essa temperatura ele vai passar para o estado gasoso. Sendo assim, a temperatura ambiente de 25 graus Celsius, esse combustível vai se apresentar no estado gasoso e não no estado líquido. Logo, nós podemos cortar qualquer alternativa que tenha o combustível metano. E vamos continuar. Até o momento só temos o etanol como sendo combustível líquido à temperatura ambiente. Então aqui, ó, nós temos aqui o metanol que ele vai ebulir a 65 graus Celsius. Mais uma vez, nós temos um combustível que apresenta temperatura de ebulição acima de 25 graus Celsius. Então, a temperatura ambiente ele vai se apresentar no estado líquido. E temos aqui, por último, o octano, que apresenta a temperatura de ebulição por volta de 126 graus Celsius. Então, a temperatura ambiente de 25 graus Celsius, ele também será um combustível líquido. Logo, nós temos 3 combustíveis que serão líquidos à temperatura ambiente, que é o etanol, o metanol e o octano. Então, a alternativa que me dá esses 3 combustíveis é a letra, vamos lá, letra B. Essa é a alternativa correta, tá? Terceira questão, alternativa correta, letra B. Aqui na quarta questão, nós temos uma questão extremamente enorme, certo? Então vamos lá, vamos ler aqui ela com calma. Primeiro, em relação àquilo que chamamos de água, quando congela, parece estar a olhar para algo que se tornou pedra ou terra, mas quando derrete e se dispersa, esta se torna bafo e ar. O ar, quando é queimado, torna-se fogo, e inversamente, o fogo, quando se contrai e se extingue, regressa à forma de ar. O ar, novamente concentrado e contraído, torna-se nuvem e nevoeiro. Mas a partir desses estados, se for ainda mais comprimida, torna-se água corrente e de água torna-se novamente terra e pedras. E desse modo, como nos parece, dão geração uns aos outros de forma cíclica. Então aqui, ó, do ponto de vista da ciência moderna, os 4 elementos descritos por Platão correspondem, na verdade, às fases sólidas, líquida, gasosa e plasma da matéria. As transições entre elas são hoje entendidas como consequências macroscópicas de transformações sofridas pela matéria em escala microscópica. Ou seja, primeira questão aqui me deu um texto antiguíssimo, que é um texto de Platão, que a gente já até falou sobre essa teoria dos 4 elementos na aula passada.
ela me fala que a gente, do ponto de vista da ciência moderna atual, a gente está diante dos 4 elementos que se referem às fases sólida, líquida, gasosa e plasma. E é o seguinte agora, ela me pergunta assim, ó, excetuando a fase de plasma, ou seja, deixando de lado ali a fase de plasma, essas transformações sofridas pela matéria em nível microscópico, ou seja, quando a gente olha ali para a molécula dessa matéria, essas transformações estão associadas a uma... Bom, vamos relembrar da aula, né? A gente sabe que quando há a mudança de estado físico, é porque houve a absorção de energia pela matéria e houve também o rearranjo das moléculas dessa matéria. Dessa forma, há as mudanças de estado físico, tá? Então, a matéria ganha energia e suas moléculas vão se rearranjar, passando assim para outro estado, certo? Então, ó, a questão me pergunta aqui a que essas transformações estão associadas. Temos aqui a letra A, que diz o seguinte: troca de átomos entre as diferentes moléculas do material. Não. A letra A está totalmente correta, porque o que a gente está falando é de uma transformação física e não de uma transformação química. Então, se eu tenho troca de átomos entre as moléculas, eu tenho uma transformação química, porque eu vou ter uma mudança dessa molécula, certo? Então, não é a letra A. Letra B. Transmutação nuclear dos elementos químicos da matéria. Novamente, falou em modificação do átomo ou de troca de átomo, então aí a gente não está falando de uma transformação física, e sim uma transformação química. Então, não é a letra B. Letra C. Redistribuição de prótons entre os diferentes átomos do material. Novamente, a letra C está falando de uma mudança no átomo, uma alteração no átomo. Logo, eu estou falando de uma transformação química e não de uma transformação física. Logo, essa alternativa ela não está associada a esse fenômeno. Letra D. Mudança na estrutura espacial formada pelos diferentes constituintes da matéria. É uma questão aceitável, porque aqui, ó, quando a matéria ela passa de um estado para o outro, acontece uma mudança, um rearranjo na forma espacial dessas moléculas. Então, pode ser essa questão, mas vamos dar uma conferida aqui na letra E. Letra E. Alteração nas proporções de diferentes isótopos de cada elemento presente no material. Ó, eu vou ter aí uma alteração atômica. Então, não é a letra E, porque ela também está falando aqui sobre isótopos, sobre uma alteração de proporção de isótopos, que é algo que acontece apenas a nível atômico. Logo, eu não estou explicando ali uma transformação física, e sim uma transformação química. Então, a alternativa correta aqui na quarta questão é letra D. Então, vamos aqui para a quinta questão. Vamos aqui rapidinho, porque o tempo está correndo. A quinta questão, ela diz o seguinte: a fonte de energia representada na figura, considerada uma das mais limpas e sustentáveis do mundo, é extraída do calor gerado, e ela pede que você identifique pelo que esse calor vai ser gerado. Então, aqui, ó, no item 1, nós temos ao escavar algo. Então, basicamente, na figura está mostrando que vai haver aqui, ó, a escavação do chão a uma profundidade de 1 km em direção ao centro da Terra, tá? Ao escavar 1 km em direção ao centro da Terra, a temperatura pode chegar a 250 graus Celsius. No item 2, nós temos que a água aquecida gera valor que pode ser empregado para impulsionar turbinas e gerar energia. E aqui abaixo, ó, do item 1, nós temos uma setinha apontando aqui, ó, para algo que se encontra abaixo, bem mais abaixo, que essa escavação, que é o magma. Para quem não sabe, o magma nada mais é que rochas derretidas a uma alta temperatura e uma alta pressão.
Sendo assim, a maior fonte de calor que temos aqui pela imagem é o magma, ao analisar a questão. Então, nós vamos aqui para as alternativas. Vamos ver se tem alguma aqui relacionada a isso. Letra A. Pela circulação do magma no subsolo. Nós temos aqui logo na letra A uma alternativa aparentemente correta, né? Será que é a letra A? Vamos ver. Vamos continuar aqui para ver se a gente descarta todas as outras alternativas. Letra B. Pelas alterações constantes dos vulcões. Aqui a imagem não retrata os vulcões, não. Então, não é a letra B. Letra C. Pelo sol que aquece as águas, pela radiação. Não. Definitivamente não. A imagem, em nenhum momento, ela retrata isso. Em nenhum momento, ela afirma que a água está sendo esquentada pelo sol. Letra D. Pela queima do carvão e combustíveis fósseis, não foi citado aqui, na nossa figura, a utilização de carvão. E letra E, pelos detritos e cinzas vulcânicas. Não. Aqui na questão nem está afirmando que essas escavações são perto de vulcões, tá? Então, logo, nós podemos cortar as demais questões e ficamos apenas com a letra A. Então, na quinta questão, a alternativa correta é a letra A. Então, aqui nós temos a sexta questão, que é uma questão do Enem 2003. Então, ela é bem antiguinha, tá? Mas serve aí para a gente testar os nossos conhecimentos acerca da matéria e suas transformações. Então, vamos lá. Produtos de limpeza indevidamente guardados ou manipulados estão entre as principais causas de acidentes domésticos. E está dizendo aqui, leia o relato de uma pessoa que perdeu o olfato por ter misturado a água sanitária, presta atenção essa mistura, água sanitária, amoníaco e sabão em pó para limpar um banheiro. Então, segundo o relato da pessoa, a mistura ferveu e começou a sair uma fumaça asfixiante. Não conseguia respirar e meus olhos, nariz e garganta começaram a arder de maneira insuportável. Saí correndo à procura de uma janela aberta para poder voltar a respirar. Então, esse foi o nosso enunciado. Então, vamos para a questão. O trecho destacado no texto, que é a mistura ferveu e começou a sair uma fumaça asfixiante, poderia ser reescrita em linguagem científica da seguinte forma. Bom, vamos analisar aqui essa questão. O texto destacado, como eu já falei, é a mistura ferveu e começou a sair uma fumaça asfixiante. Só que uma coisa que a gente não pode deixar passar é que a questão também está me dizendo que a pessoa misturou água sanitária, amoníaco e sabão em pó. Mas a questão não está me dizendo que houve uma fonte de calor para haver a mudança ali de estado físico. Logo, eu não estou diante de uma mudança de estado físico, e sim de uma transformação química. Porque eu não sei se vocês já leram um rótulo de uma água sanitária ou alvejante. Ela está dizendo que não se pode misturar água sanitária com amoníaco. Porque, como nós vemos aqui na figura, essa mistura ela vai resultar em hidróxido de sódio, ou como é comumente conhecido, soda cáustica, e um gás chamado cloramina. E esse gás é altamente tóxico para as vias aéreas, ou seja, para a via respiratória. Então, depois de sabermos disso, vamos para as alternativas. Letra A. As substâncias químicas presentes nos produtos de limpeza evaporaram? Não. Como eu falei, a questão não me disse que havia uma fonte de calor para que essa solução evaporasse. Letra B. Com a mistura química, houve produção de solução aquosa asfixiante? Não. O que levou a essa asfixia foi um gás, porque aqui a questão disse que saiu uma fumaça, tá? Então, o agente asfixiante nesse caso é um gás. Letra C. As substâncias sofreram transformações pelo contato com o oxigênio do ar? Não, porque se fosse assim,
essa fumaça asfixiante seria produzida também quando eu estou utilizando a água sanitária sozinha, isolada. Não, isso não acontece, né? Apesar do forte odor. Letra D. Com a mistura, houve a transformação química que produziu rapidamente gases tóxicos. É uma questão que, ao meu ver, é a mais correta até o momento, mas vamos ver a letra E. Com a mistura, houve transformação química evidenciada pela dissolução de um sólido? Não, não houve dissolução de sólido nenhum. Então, a alternativa correta aqui desse sexto quesito é a letra D, certo? Então, vamos continuar aqui rapidinho. Sétima questão. As centrífugas são equipamentos utilizados em laboratórios, clínicas e indústria. Seu funcionamento faz o uso da aceleração centrífuga obtida pela rotação de um recipiente e que serve para a separação de sólidos em suspensões em líquidos ou de líquidos misturados entre si. Para quem nunca ouviu falar em centrifugação, esse é um método de separação de misturas e esse método consiste em basicamente de uma máquina que ela vai fazer o uso dessa aceleração centrífuga obtida pela rotação, ou seja, ela vai ficar girando para que haja separação de sólidos e líquidos ou líquidos e líquidos. Então, ó, esse tipo de separação ele vai utilizar as densidades desses constituintes, ou seja, desse líquido e desse sólido ou desse líquido e líquido. O que é que acontece? O mais denso vai se depositar ali no fundo do recipiente, enquanto o menos denso vai ficar em cima, na parte de cima desse recipiente. Por exemplo, esse método de separação ele é utilizado para separar o plasma do sangue. Então, como o plasma ele é mais denso, ele vai ficar ali por baixo e a parte menos densa do sangue vai ficar por cima, tá? Então, dito isso, vamos para o que a questão pede. Nesse aparelho, a separação das substâncias ocorre em função de... Já falei. Essa não tem nem mais o que falar. Letra A, das diferentes densidades. Então, ó, se eu tenho líquidos de densidades diferentes, que é no caso do sangue, vai haver ali a diferenciação, onde o líquido mais denso vai se depositar abaixo e o líquido menos denso vai ficar acima, tá? Oitava questão, Enem 2017. Então, aqui a gente tem um sistema de tratamento de água e a questão me pergunta aqui, ó, qual etapa desse processo tem a densidade das partículas como fator determinante? Se esse processo de separação vai utilizar a densidade, logo não vai haver nenhuma transformação química. Então, não pode ser A, que é a oxidação, isso é um tipo de transformação química. Não pode ser a letra B, porque para haver a floculação é necessário adicionar agentes químicos. Então, aí eu não vou ter a densidade como determinante para essa separação. Letra D, decantação. Pode ser. Na decantação, eu vou ter normalmente uma mistura heterogênea entre sólido e líquido, onde o líquido normalmente vai apresentar uma densidade inferior à densidade do sólido. Logo, o sólido vai se depositar ali no fundo desse recipiente. Então, pode ser decantação. Vamos ver as outras alternativas. D, filtração. Bom, na filtração, a diferença vai ser de tamanhos. Ó, na filtração, eu não uso a densidade como um fator determinante para essa separação, e sim a diferença, e sim o tamanho do meu componente. E no armazenamento, como o próprio nome já diz, é para armazenar. Logo, a alternativa correta aqui é a letra C, decantação. Nona questão, Enem 2017. A escassez de água doce é um problema ambiental. A dessalinização da água do mar, feita por meio de destilação, é uma alternativa para minimizar esse problema. Então, esse foi o meu anunciado. Então, vamos agora para o que a questão quer que eu faça. Considerando os componentes da mistura, o princípio desse método é a diferença entre... A gente está falando de um método de separação de mistura. O método que eu tenho aqui é a destilação.
que é uma separação entre líquido ou sólido e líquido, que é o nosso caso, né? Porque a gente tem aqui a água do mar. A água do mar é a água mais sais. Então, o que é que acontece? Eu vou aquecer essa mistura, e eu vou ter também um tubo de condensação e um outro recipiente do outro lado. Então, o que é que acontece? Vai haver o aquecimento dessa solução, dessa mistura, tá? E quem tem o menor ponto de ebulição, ou seja, quem precisa de uma temperatura menor para passar do estado líquido para o sólido, vai ser separado primeiro. Então, no nosso caso, nós temos aqui a água e sais. A água, por ser um composto molecular, ela vai apresentar uma baixa temperatura de ebulição em relação ao sal, que é um composto iônico. Então, o que é que acontece? Ao esquentar essa solução, a água, quando chegar ali aproximadamente a 100 graus Celsius, ela vai ebulir, vai passar pelo tubo de condensação. Nesse tubo de condensação, ela vai haver outra transformação da água, que é agora do estado gasoso para o estado líquido, que se chama condensação, por isso que é um tubo de condensação. E essa água ela vai parar em um outro recipiente, que seria um becker que ficaria ali abaixo desse tubo de condensação. Então, vamos para as alternativas, tá? Letra A, suas velocidades de sedimentação. Não falei que o sólido ia se sedimentar em momento nenhum. Então, corta a letra A. Letra B, seus pontos de ebulição. Pode ser. Eu falei em ponto de ebulição. Lembra lá que a água, por ter um menor ponto de ebulição, ela vai ebulir e depois vai se condensar. Letra C, seus pontos de fusão. Bom, fusão não, né? Porque a água ela já se encontra no estado líquido no momento dessa separação. Letra D, suas solubilidades. Nem tanto, porque na destilação eu também posso separar líquidos não miscíveis, como, por exemplo, a água e o óleo, tá? Então, não. Letra E, suas densidades. Também não, não estou falando de uma decantação, eu estou falando de uma destilação, onde eu vou aquecer esse sistema. E a densidade dele pouco importa nesse momento. Então, a alternativa correta é letra B, seus pontos de ebulição. 10ª questão. Eu tenho aqui um texto, tá? Que é o seguinte, esse texto. Um escultor recebe um bloco retangular de mármore e habilmente o transforma na estátua de uma celebridade do cinema. Então, aqui, ó, podemos identificar matéria, corpo e objeto e, a partir daí, definir esses três conceitos. Nós temos aqui três afirmativas, tá? Primeira afirmativa, matéria, que seria o mármore, seria tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Segunda afirmativa, corpo, que seria o bloco retangular de mármore, é uma porção limitada da matéria que, por sua forma especial, se presta a um determinado uso. E terceira afirmativa, objeto, que seria a estátua de mármore, nada mais é que uma porção limitada da matéria. E a questão, ela pede o seguinte, dentre essas três afirmativas que essa questão fez, ela quer que você identifique a que se encontra correta. Então, vamos analisar aqui as afirmativas. A gente tem que matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço. Realmente. Que tem massa e ocupa lugar no espaço. A gente tem que corpo é uma porção limitada da matéria. Porém, a um corpo não se dá uma forma especial que se presta a um determinado uso. Isso é objeto. E no caso aqui da terceira afirmativa, que seria objeto, que está dizendo que é apenas uma porção limitada da matéria, está incompleto. Por quê? Objeto é uma porção limitada da matéria que se presta a um determinado uso por conta da sua forma. Então, a alternativa correta é letra A, pois apenas a primeira afirmativa está correta. Então, 11ª questão. Observe os sistemas 1, 2 e 3
e seus componentes. Ponto. O número de fases em cada um é respectivamente. Então, aqui a gente já sabe que a questão quer que a gente identifique o número de fases em cada um desses sistemas. No primeiro sistema, a gente tem óleo, água e gelo. A água e o óleo não se misturam, então nós já temos duas fases diferentes aí. Enquanto o gelo, ele é formado por água também, porém se encontra em um estado físico diferente. Então a gente consegue distinguir o gelo da água. Logo eu tenho a formação de uma outra fase. Então, nesse primeiro sistema, eu tenho três fases, porque eu consigo identificar o óleo, eu consigo identificar a água e consigo identificar o gelo visualmente. No segundo sistema, eu tenho água gaseificada, água com gás, e gelo. Quando a gente compra água com gás, a gente não consegue observar o gás subindo? Então, aí eu vou ter duas fases já, porque eu consigo observar visualmente, eu consigo ver quem é a água e quem é o gás. E nesse sistema também tem o gelo, que é um outro componente que eu consigo identificar apenas observando. Então, eu consigo separar exatamente quem vai ser a água, quem vai ser o gás e quem é o gelo. Logo, eu tenho três fases. E no terceiro sistema, eu tenho água e gelo, que, como eu já falei, se eu consigo observar e distinguir qual é o componente, então eu tenho fases diferentes. Então, se eu conseguir identificar a água e o gelo, eu tenho duas fases. Então, a alternativa correta é letra C, 3, 3 e 2, pois no primeiro sistema eu tenho três fases, no segundo sistema eu também tenho três fases e no terceiro sistema eu tenho duas fases. 12ª questão. Essa questão ela diz o seguinte: considere os seguintes sistemas. Primeiro, nitrogênio e oxigênio. Segundo, etanol hidratado. Terceiro, água e mercúrio. Vamos lá. No primeiro sistema eu tenho dois gases. No segundo sistema eu tenho um álcool e água. E no terceiro sistema eu tenho água e mercúrio. A questão ela me pede para assinalar a alternativa correta, apenas a alternativa correta, tá? Letra A. Os três sistemas são homogêneos? Bom, o sistema 1 ele é homogêneo, porque eu tenho dois gases. E eu não consigo distinguir quem é o nitrogênio e quem é o oxigênio. Então, sim, o primeiro sistema ele é homogêneo. O segundo sistema também é homogêneo, porque em uma mistura com álcool e água, eu não consigo identificar quem é álcool e quem é água. Tanto é que nesses álcools aí, 70%, 50%, 60%, eu não consigo ver quem é a água. Porque, para quem não sabe, essa porcentagem é o quanto de álcool eu vou ter ali misturado na água. Então, basicamente, eu tenho água e álcool nesse álcool aí comercializado. Se eu não consigo identificar cada um dos componentes, então eu tenho uma mistura homogênea. Terceiro, água e mercúrio. Bom, o mercúrio ele é um metal insolúvel em água. Logo, eu tenho que o sistema 3 ele é heterogêneo, porque eu consigo identificar quem é a água e quem é esse metal. Logo, a alternativa A está incorreta, porque eu tenho dois sistemas homogêneos e um heterogêneo, tá? Letra B. O sistema 1 é homogêneo. Realmente, porque eu tenho ali dois gases, então eu não sei identificar quem é quem, então ele é um sistema homogêneo. E é formado por substâncias simples. Bom, para quem não sabe, substâncias simples são aquelas formadas por apenas um elemento. Então, o nitrogênio ele é formado por dois átomos de nitrogênio. Por isso, N2 é sua fórmula molecular. Então, sim, ele é uma substância simples. Enquanto o oxigênio também é uma substância simples porque é formado por dois átomos de oxigênio. Então, sim, nós temos que a alternativa B está correta. Então, podemos já assinalar. Mas vamos ver ali qual o erro das outras questões. Letra C. O sistema 2 é homogêneo. A alternativa está afirmando. Então, sim, o sistema 2 é homogêneo, pois é formado por etanol e água. Então, vamos dar continuidade aqui, né? E é formado por substância simples e composta. Não.
Tanto a água quanto o álcool são substâncias compostas, pois são formados por mais de um elemento. São moléculas formadas por mais de um elemento. Então, letra C está incorreta. Letra D. O sistema 3 é heterogêneo? Sim. E formado por substâncias compostas? Não. Não, porque a água, sim, ela é uma substância composta, porém o mercúrio é um elemento. O elemento é formado apenas por átomos de um mesmo elemento. Então, não é uma substância composta. Então, a alternativa D é incorreta. E a alternativa C está dizendo que o terceiro sistema é uma solução formada por água e mercúrio. Bom, o que é uma solução? É quando eu tenho um solvente e um soluto, onde o solvente vai dissolver o soluto. Isso acontece em quê? Em água com sal, em água com açúcar e etc. Isso aqui, isso não é uma solução, pois eu não vou ter ali a água dissolvendo o mercúrio, ele é insolúvel em água. Então, a alternativa é incorreta também. 12ª questão, a alternativa correta é letra B. E, por último, nós temos aqui a 13ª questão, que ela pede para relacionar corretamente as colunas a seguir. Então, eu tenho coluna 1, que é formada pela letra A, mistura líquida homogênea constituída por duas substâncias. Letra B, mistura bifásica, ou seja, com duas fases, formada por três substâncias. Letra C, mistura trifásica formada por duas substâncias. Letra D, solução líquida. E letra E, mistura homogênea constituída por três substâncias. Então, vamos lá. Vamos relacionar aqui com a coluna 2, tá? Coluna 1 e coluna 1, desculpa, mas é coluna 1 e coluna 2, tá? Na coluna 2, eu tenho o primeiro sistema, que é formado por água, álcool e areia. Bom, a gente já sabe que não é uma mistura homogênea porque tem areia. A areia não vai se misturar ali com a água e eu vou conseguir identificar ela a olho nu, tá? Enquanto o álcool, eu não vou conseguir distinguir da água. Logo, eu estou diante de uma mistura bifásica, ou seja, com duas fases apenas, formada por três substâncias, porque ela vai ser formada tanto por água quanto por álcool e areia. Segundo sistema, vapor d'água, gás carbônico e gás oxigênio. Bom, nós temos aí três gases, então, como eu já falei, a gente não consegue identificar os gases só olhando para esse ar atmosférico. Eu não consigo identificar quem é nitrogênio, quem é gás nobre, quem é oxigênio. Não consigo, tá? Então, aqui a mesma coisa. Eu não vou conseguir identificar o vapor d'água, do gás carbônico e nem do gás oxigênio. Logo, eu estou diante de uma mistura homogênea formada por três substâncias. Porque aí eu tenho substâncias diferentes. Eu tenho o vapor da água, eu tenho o gás carbônico e eu tenho o gás oxigênio. Primeiro sistema, letra B, e segundo sistema, letra E. Então, aqui, terceiro sistema, sal mais água. O sal e a água vão formar uma solução líquida. Que a gente sabe que se misturar sal com água, a água vai dissolver o sal e eles vão formar uma solução líquida. Então, terceiro sistema é letra D, uma solução líquida. Quarto sistema, água mais areia mais gelo. A água, areia e o gelo vai formar uma substância heterogênea, porque eu vou conseguir identificar todos os três componentes desse sistema. Então, vai ser uma mistura heterogênea trifásica, porque eu vou ter as três fases. Logo, a alternativa que se associa a esse sistema é a letra C, mistura trifásica formada por duas substâncias, já que gelo e água é a mesma substância. E sistema 5, que é álcool hidratado. Como eu já falei anteriormente, o álcool hidratado nada mais é que álcool mais água. E nessa mistura eu não vou conseguir identificar quem é quem. Porém, eu vou ter duas substâncias ali, o álcool e a água. Logo, a alternativa que se associa a esse sistema é a letra A. Então, logo nós temos a associação 1B, 2E, 3D, 4C e 5A.
Com isso, nós finalizamos nossa lista de questão. E se você quer ficar por dentro das dicas, dos conteúdos, resoluções de questões e muito mais, se inscreve no canal e não esquece de deixar o like. Então, até a próxima!